call is now being recorded. Olá, alunos. Ontem nós falamos um pouco sobre os números reais, relembrando como que era feito, como que é distribuído o conjunto dos números reais. Vou só refazer aqui o desenhozinho, só para a gente iniciar a aula de hoje. Então, quando a gente fala de conjuntos dos números naturais, nós temos que formar sempre o diagrama de Venn. Ele que é o que melhor representa os números reais. Então, para começar o diagrama de Venn, eu tenho os números naturais. Quem são os números naturais? 1, 2, 3. Aí eu vou ter os números inteiros, quer dizer, os números inteiros ele tem que abraçar os números naturais. Então, os inteiros são todos os números positivos e negativos inteiros. Então, se eu já tenho aqui os naturais, que são todos os inteiros positivos, então eu só preciso colocar agora aqui os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Ele é representado pela letra Z. Dando continuidade no conjunto, nós vamos também ter os números racionais. Quem são os números racionais? São todos os números inteiros e naturais, mais os números que podem ser representados em forma de fração ou decimal. Então ele é representado sempre pela letra Q de quociente, porque você trabalha com fração, com divisão. Então nós temos meio, 1/3, 0,2, menos 0,2, menos 0,6 e assim por diante. E com isso eu consigo formar o conjunto maior, aqui que é os reais, são todos os números reais, só que dentro dos reais ainda nós temos números que não são racionais. Que são números não racionais? Vamos colocar mais um números aqui no racional. 1,333 infinito, que é um período. Ó. Vou colocar mais perto para vocês verem aqui. Ó. 333, aqui assim nós temos um período. Por que é um período? É considerado um período? Porque tem uma repetição de mais de uma vez de um número. Então, 333, ele vai ser repetido infinitamente. Enquanto eu fizer a divisão, eu vou ter essa numeração 3333. Então, o período aqui é um período simples, que é o número 3. Então, se ele tiver período, ele é racional. Se ele for um número que a divisão é infinita, eu não consigo determinar o fim da divisão, e não tem o período, ele é um número irracional, que é o caso do 2, a raiz de 2, raiz de 5 e π. São os números irracionais mais conhecidos, ok? Então, vamos dar sequência agora para a nossa aula de hoje, só relembrando o conjunto para a gente poder dar continuidade. Hoje nós vamos falar da propriedade da adição. A adição, ela tem 4 propriedades básicas. Quais são essas propriedades? Nós temos a propriedade, usando números, letras para representar os números, nós vamos usar A, B e C. Para representar essas propriedades, nós temos a comutativa, que é a propriedade onde eu tenho só a inversão dos valores. Eu tenho A mais B é igual a B mais A. Se eu tivesse colocado aqui em números, teria ficado 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Essa é a comutativa. Eu só inverto a ordem das parcelas. Tem com elemento neutro. Então nós temos também a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro na adição é o zero. Então eu vou ter A mais 0 é igual a A, que é igual a 0 mais A. Então eu estou afirmando que se eu somar qualquer valor com 0, vai continuar sendo o mesmo valor, porque ele é um elemento neutro. Nós temos a associativa. A associativa é quando eu faço a associação de 3 parcelas
de forma que não altere o valor. Exemplo, se eu tiver 3 parcelas, não vai alterar o valor. Ó. A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Ou, se eu quiser escrever de forma diferente, eu posso colocar aqui B mais C mais A é igual a C mais A mais B, sem perder nada na propriedade. Ela é associativa. Eu faço só um jogo para poder ficar bem distribuída aqui. E o elemento inverso aditivo. Quando fala inverso aditivo, quando vem de inverso, quer dizer que eu vou alterar o sinal. Então, o elemento inverso aditivo eu tenho A mais menos A, quer dizer, o elemento que eu estou usando é A. Então, eu vou ter A mais menos A é igual a zero. Então, toda vez que eu tiver um elemento inverso aditivo, eu sei que o resultado vai ser zero, não importa o que aconteça. Vamos dar continuidade aqui. Se eu tenho a propriedade da adição, eu tenho a propriedade da multiplicação também. Eu vou falar sobre as propriedades, daí a gente vai depois fazer um treinamentozinho. Então, as propriedades da multiplicação, essas são as mais importantes, mas ela é bem parecida, né? A gente não tem tanto problema com ela. A multiplicação, usando também os mesmos termos A, B e C, como representando números reais, nós temos a comutativa, que funciona da mesma forma que a comutativa da adição. Então, se eu tenho A vezes B, então B vezes A tem que ser igual. Então, A vezes B é igual a B vezes A. É comutativa. Eu só alterei a ordem de novo aqui e consegui representar a igualdade sem prejuízo na multiplicação. O elemento neutro. A única coisa que aqui vai mudar, quem que é o elemento neutro na multiplicação? O elemento neutro na multiplicação é 1. Então, se eu quero representar com um elemento neutro, eu tenho que multiplicar por 1. Então, A vezes 1 é igual a A, que é igual a 1 vezes A. Então, o elemento neutro na multiplicação é 1. E a associativa, que também funciona da mesma forma que no anterior. Eu vou ter sempre na associativa uma representação A vezes B vezes C. Não importa a ordem que aparecer aqui, eles vão ter que ser iguais um ao outro. Então, A vezes B vezes C é igual a vezes, abre parênteses, B vezes C, fecha parênteses. A do elemento inverso multiplicativo, quando a gente falou inverso na adição, a gente falou que o inverso é a subtração. Então, a adição inverso do elemento é a subtração. O elemento inverso na multiplicação é a divisão. Então, como que eu vou escrever quando ela for elemento inverso multiplicativo? Nós vamos ter A vezes 1 dividido por A. Então, nós temos A vezes 1 dividido por A. Se eu multiplicar, quando uma multiplicação de fração ela é direta, eu vou ter A vezes 1 é A. E A vezes, e 1 vezes A é A dividido por A, quer dizer, quando eu tiver valores iguais na divisão, tem elementos iguais na divisão, o resultado é 1. Então, A dividido por A é 1. Não esqueça que o elemento inverso multiplicativo sempre vai dar 1. E o inverso da multiplicação é divisão. Agora vamos para a propriedade mais importante, que é a divisão. A parte mais importante, que é a distributiva, onde eu envolvo a adição com a multiplicação. Essa eu vou mostrar no caderno para vocês visualizarem bem. Só vou colocar aqui. Então, o que fala a distributiva da multiplicação em relação à adição?
A tem é igual a B mais C vai ser igual a vezes B mais A vezes C. Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Vou mostrar agora para vocês aqui no caderno, para vocês visualizarem legal. Então, na distributiva, eu estou afirmando que A vezes B mais C tem que ser igual a A vezes B mais A vezes C. Por quê? Se eu pegar o elemento aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que distribuir. Vou pegar cada elemento que está sendo somado lá dentro e vou multiplicar por A. Eu vou demonstrar depois com valores. Então, vocês vão ver que tem validade. Ó, A vezes B e A vezes C. Que vai ser igual a vezes B mais A vezes C. Então, eu apliquei a distributiva. Se eu colocar valores agora, eu vou ter, ó, 2 vezes, vou colocar aqui 3 mais 5. Vou fazer de duas formas para vocês visualizarem o que está acontecendo. Então, ó, 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 5 é 10. Então aqui, ó, 6 mais 10 é igual a 16. Ok? Como aqui eu tenho valores e não tenho letras, que a gente vai usar muito isso quando tiver letras. Então 3 mais 5 está dentro do parênteses, faço primeiro. 3 mais 5 é 8. Isso implica que 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Então cheguei no mesmo resultado aplicando a propriedade distributiva e fazendo a soma aqui dentro primeiro. Então por que aplicar a distributiva? É que a distributiva a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando os valores algébricos. Que nem, vou colocar valores aqui, ó, 2 vezes x mais 1. Vou colocar x mais 5 aqui. É igual a 16. Eu não sei o valor que está aqui dentro. Então eu consigo encontrar 2 vezes x. Vou aplicar a distributiva, porque eu não consigo somar um valor desconhecido com um valor real aqui. Então eu vou ter que aplicar a distributiva. Então vai ter 2x mais 10 é igual a 16. Então eu vou ter aqui 2x é igual a 16. O 10 está do lado de cada igualdade. Desse lado da igualdade passa para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Então se ele está somando, ele passa diminuindo. Eu tenho que 2x é igual a 16 menos 10, que é 6. X é igual a 6. Ó, o 2 está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, mudando a operação. Se está na multiplicação, passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2, 3. Então, o valor que eu procurava aqui em cima era 3. Só uma demonstração de como que a gente vai trabalhar no futuro. Então, vamos dar continuidade. Então, vimos a parte da propriedade distributiva, que é a mais importante. Essa aqui vocês vão ter que ter bastante atenção. Então, vocês podem assistir esse pedaço do vídeo várias vezes para não ficar perdido. Aí, como a gente está no nono ano, a gente também tem as propriedades da potência. A propriedade da potência, o primeiro passo, vocês têm que lembrar o que é uma potência. Potência é uma multiplicação de bases iguais. Então, o que é uma multiplicação de bases iguais? Se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu consigo representar em forma de potência. É só contar quantas vezes o 3 se repete na multiplicação. Então, qual que é a minha base? É o 3. Então, quantas vezes eu repeti o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu expoente é 6. 3 elevado à sexta potência. Só que daí, para poder facilitar os cálculos, nós vamos ter também as propriedades de potência. Por quê? O que acontece? Eu posso ter valores com bases iguais que eu vou precisar juntá-los. Vou mostrar aqui no caderno. Eu peguei aqui esse daqui do 3.
Minha câmera desfocou. Minha caneta. Tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que deu 3 a sexta. Se eu falo que eu tenho 3 a sexta potência vezes 3 a sétima potência, eu quero simplificar, eu quero reduzi-lo. Então, ó, base é 3 dos dois. Se a base é igual, eu vou conservar a base. Se é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou ficar com 6 mais 7. Essa é a primeira propriedade. Então, nós vamos ter aqui 3 elevado à 13ª potência. Essa está na nossa primeira propriedade. Então, o que você vai olhar na propriedade? Se a gente tiver multiplicação de bases iguais, tá vendo que a base que nós estamos usando A e B, como números reais, e temos em cima os expoentes, que nós vamos usar N e M. Então, você tem A elevado a M vezes A elevado a N, isso aqui é propriedade genérica, que você pode usar para qualquer número. Então, se a base é igual, que aqui é A, e é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu tenho M e N. Então, A elevado a M mais N. Se for divisão, eu vou subtrair o expoente. Lembrando que A tem que ser diferente de zero. Então, A elevado a M dividido por A N. Isso implica que base igual conserva a base, e vou subtrair o expoente, M menos N. Quando eu tenho uma multiplicação de bases diferente, eu posso reescrevê-la só distribuindo o expoente. Eu vou aplicar distributiva no expoente. Ó. A vezes B, dentro do parênteses, com o expoente M, eu posso escrevê-lo separadamente, com cada um com o expoente. Que o expoente aqui está sendo aplicado em cada membro. Então, M vai ficar em cima do A também, e M vai ficar em cima do B. Então, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M. Isso é uma propriedade importante para a gente trabalhar mais para frente em álgebra. Nós temos também expoentes negativos, que representam fração. Então, eu saio com a minha base, A elevado a menos M, é igual a 1 dividido por A M, elevado a M, com A sempre diferente de zero. Quando a gente falar que está trabalhando divisão, A tem que ser diferente de zero. Vou mostrar com valores para vocês conseguirem visualizar essa propriedade. Então, nós estamos falando que A elevado a M. Esse é o valor que eu tenho. Eu estou afirmando que A elevado a menos M é igual a 1 dividido por A M. Como que eu vou visualizar isso? Se eu tiver número 3 elevado a menos 2, isso quer dizer que ele, antes disso, ele era uma fração. Antes dele ser representado em forma de potência, um número positivo, ele era uma fração. Como é que ele fica? Toda vez que ele estiver elevado com expoente negativo, eu sei que em cima dele tem o valor numérico 1 dividido. Aí o valor da base vai ir para o divisor, elevado a um expoente positivo. Ele fica escrito dessa forma aqui. Ó. Então ele saiu da aplicação da propriedade 3 elevado a menos 2 e ficou 3 elevado ao quadrado. E voltando ele para cima, ficaria 3 elevado a menos 2. Vou escrever a propriedade agora, o que aconteceu aqui, para aparecer esse 1 aqui na frente. Eu sei que
esse aqui. 1 vezes 3 elevado a menos 2. Aqui ele está escrito em forma de multiplicação. Ele está sendo multiplicado pelo elemento neutro, que é 1. Então, a forma que ele deveria estar escrito era essa daqui. Menos 1 vezes 3 elevado a menos 2. E quando eu passo ele para a divisão, eu troco o sinal do expoente. Então, eu poderia ter escrito assim, 1 dividido por 3 ao quadrado. Quer dizer, eu troquei a operação aqui, então eu troquei o sinal do expoente. Saiu da multiplicação, passou para a divisão. Então eu troco o sinal do expoente. E pode ser escrito em forma de fração desta forma. Ok? Espero que tenham conseguido visualizar essa propriedade legal, que a gente vai usar bastante ela mais para frente. Nós temos a propriedade, que também é fundamental, quando você coloca que A elevado a zero. Qualquer número elevado à potência zero vai ser a nossa potência neutra, vai ser 1. Então, qualquer número que eu elevar a zero, com A diferente de zero. Essa propriedade exclui o zero. Então, não existe zero elevado a zero igual a 1. O zero não, se A for zero elevado a zero, não existe. Então, fique bastante atento. Se A for zero, zero elevado a zero não é 1. Essa propriedade só é válida quando a base for diferente de zero. Então, qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Não importa o que aconteça. A outra propriedade bem comum que a gente usa é essa daqui. Potência de potência. Nós temos aqui multiplicação, a gente soma. Divisão, a gente subtrai. E quando a gente tem potência de potência, a gente faz o quê? Multiplica. Se sempre ocupa uma, a gente sempre faz uma operação abaixo do que a gente está trabalhando, que nem a multiplicação, a gente faz a adição. A potência, a gente faz a multiplicação. Então, se eu tenho, no caso aqui, foi colocado A elevado a M, fecha parênteses, elevado a N, quer dizer, nós ficamos, vou mostrar no caderno para vocês aqui. Nós ficamos com ele assim, A elevado a M elevado a N. É como se eu tivesse uma potência de potência. Quando é potência de potência, eu vou usar a multiplicação de expoentes. Então, como ficaria aqui? A, conservo a base, M vezes N. Então, eu vou pegar se eu fosse colocar um exemplo, 2 elevado à terceira, elevado à quarta. Quarta não, vou colocar ao quadrado para poder ficar mais fácil de demonstrar, mais curtinho. Então, 2 vezes 3. Então, eu vou ter 2 elevado à sexta. Por quê? Qual que é a propriedade da potência? Não é o número de vezes que se repete? Então, isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma potência aqui, quer dizer que essa potência está se repetindo 2 vezes. Então, eu tenho 2 à terceira vezes 2 à terceira. Então, a potência é uma multiplicação de bases iguais. Então, qual que era a base aqui? 2 à terceira. O expoente aqui representa a repetição de dentro do parênteses. Então, 2 à terceira vezes 2 à terceira. Poderia usar a propriedade da soma, agora, que dá 2 elevado à sexta, ou ainda quebrar ele mais, deixar ele na repetição normal. 2 vezes 2 vezes 2. Esse representa essa primeira parte. Aí, vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter 2 à sexta, porque o 2, ó, a base 2 está repetindo 6 vezes. Ok? Se tiver dúvidas, perguntem que a gente vai sanando dessas dúvidas. Aí nós temos a outra propriedade ainda.
que é de raiz. Como que eu posso representar uma raiz utilizando somente a base? Então tem aqui, ó, raiz m de a n é igual a elevado a uma fração. Então toda vez que eu me deparar com um exercício onde que eu tenha a como uma fração, elevado a uma fração, antes disso ele era uma raiz quadrada. Vamos demonstrar aqui no caderno. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada. Ali vamos colocar primeiro a propriedade. Isso pode ser escrito base, eu vou usar a base. Vou pegar o expoente e dividir pelo índice do radical. Vai ficar n dividido por m. Eu vou pegar sempre o expoente e dividir pelo índice do radical. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 a quarta. Eu quero escrevê-lo utilizando a base, usando a propriedade. Então, vou ter 3, que é a base. Vou pegar o expoente, que é 4, e dividir pelo índice do radical. Qual que é o índice do radical aqui? 2. Então, eu tenho aqui a representação 3, 4 dividido por 2, 2. Esse aqui é igual a 9. Ó. Concluí ele falando que esse aqui é igual a 9. Se eu pegar e fizer na calculadora 3 a quarta potência e tirar a raiz quadrada, eu vou ter 9. Compreender a propriedade, qualquer coisa assiste mais vezes para ver cada passo. Lembrando que quando for tratado de raiz com radical, A tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, porque não existe dentro dos números reais raiz de números negativos. Mas só para relembrar como que a gente consegue saber a raiz enésima, nós temos a propriedade aqui. A raiz de um número qualquer, A, então N significa qualquer. Ele tem que estar dentro dos números naturais. Então, a raiz de um número qualquer é igual a B. C e somente C, B elevado a N foi igual a A. Como que funciona isso? Quando eu falo que existe uma raiz quadrada, uma coisa que nasceu, uma raiz quadrada, quer dizer que a planta nasceu. Se ela nasceu, ela tem que ter uma raiz. A raiz sempre é o número, o resultado ao quadrado. Vou mostrar aqui para vocês no caderno. Ó, se eu tenho aqui a representação que ele colocou, N, A, tem que ser igual a B. C e somente C, B ao quadrado foi igual a, exemplo, raiz quadrada de 64. O 64 nasceu de algum lugar. Quem que é a raiz de 64? O número que ele é multiplicado por ele mesmo, ou o número ao quadrado que dá 64. Então é 8. Por que é 8? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Observaram, ó, A, nesse caso aqui, é 64, e está afirmando que raiz quadrada, ou enésima, nesse caso aqui, estou colocando a raiz quadrada é igual a B, que é 8. Sei somente se 8 ao quadrado for 64. Eu posso usar isto para tirar a prova real de qualquer exercício que eu estou fazendo. Não importa o que aconteça. Aqui só para vocês lembrarem, então, ó, raiz enésima de A é igual a B. Então, aqui foi colocado um exemplo, 3 ao cubo. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27.
Então, dentro da raiz, nós temos o índice do radical, que é o cara que está determinando aqui, nesse caso aqui é 3. Temos o radical, que é o que indica que é uma raiz, esse é o símbolo do radical. Temos o radicando, que é o cara que está dentro, que vai ser radicalizado, né? Vamos radicar ele. E é igual à raiz. Quer dizer, quando eu tenho uma árvore, ela nasceu. Para ela nascer, ela tem que ter raízes. Então, a raiz quadrada é a raiz que determinou essa árvore. E aí tem as propriedades. Se A é igual a zero, então B é igual a zero, pois 0 elevado a n é igual a zero. Se A é menor que zero, então raiz enésima de A será real se for um número ímpar. Se n for um número ímpar. Quer dizer, eu posso ter raiz de números negativos se somente se o índice do radical for um número negativo. Porque entra naquela propriedade que a gente aprendeu lá no 7º ano. Que menos 2, vamos no exemplo, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais. Agora, menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Por que é menos 8? Porque eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, sempre fica atento. Só vai existir uma raiz com um valor do radicando negativo quando o índice do radical for ímpar. Ok? Espero que tenham compreendido, que consigam fazer o exercício. Qualquer dúvida, entre em contato. Não fiquem com vergonha. E se precisar, a gente faz vários vídeos de apresentação tentando sanar essas dúvidas. Tchau, tchau. Até a próxima.